complementa. Exato. Então, São Domingos ele não teve assim, a gente vai falar um pouco também disso depois, que tanto São Domingos quanto São Francisco, ambos viveram em um momento fundamental de transformação da história da igreja, né? Não só da história da igreja, mas da história da sociedade, da época, da Europa, no caso, né? A Europa estava passando por uma grande transformação no que diz respeito ao seu modo de como a sociedade se organizava, né? Estávamos começando a sair do feudalismo, estávamos entrando já no nascimento das grandes cidades, chamados burgos. Então, nós estávamos começando a florescer cidades como Paris, Bolonha, Oxford. Essas cidades estavam já fervilhando de gente, o comércio estava começando a nascer e a igreja, de alguma forma, estava ficando um pouco atrasada. Os padres, né, infelizmente, naquela época, ainda muito presos num aspecto de luxo, preocupados só com riqueza, sem se preocupar com o povo. Os mosteiros já existiam, e haviam muitos mosteiros já na época, na Europa, mas os monges têm uma vocação muito específica, mas é interna, né? Então, surge, suscitado pelo Espírito Santo dentro da igreja, movimentos de renovação. Na Itália, nós temos um exemplo mais conhecido, que é Francisco de Assis, com os franciscanos, mas nós, dominicanos, surgimos com São Domingos de Gusmão, embora sendo espanhol, como o Danilo já falou, ele funda a ordem no sul da França. O sul da França que estava dominado pela heresia dos cátaros. A heresia cátara negava a carne, tinha todo um problema em aceitar sacramentos, negava a hierarquia da igreja, pregavam uma austeridade, uma volta ao evangelho, mas deturpando os valores da doutrina. E São Domingos, preocupado, passando de viagem pelo sul da França, preocupado em ver aquele povo imerso, submergido nessa heresia, São Domingos, ao invés de querer lutar, ele começa a ir lá pregar. Ele vai pelo testemunho e, a partir desse movimento de pregação surgido no sul da França, é que a ordem dominicana começa a dar seus primeiros passos. Interessante isso que o senhor falou, né? Que em vez de querer lutar, ele foi pregar, né? Exato. Interessante. Porque até então a estratégia da igreja era uma estratégia de enfrentamento por batalhas a essas heresias, e muitas vezes sem sucesso. Já tinham havido outras expedições para tentar exterminar a heresia cátara, mas através da luta mesmo. E São Domingos não. São Domingos disse: eu preciso levar o evangelho de forma austera para essas pessoas, eu preciso estar armado não com a espada, mas com a verdade. E foi com essa verdade que São Domingos começa a enfrentar a essa heresia, e é a partir daí que surge a Ordem dos Frades Pregadores.